Muito boa tarde a todos os presentes. Eu vou deixar você falar, viu, Victor? Eu já estou preparado para isso. Eu tenho que dar o toque, senão eu acho que eu vou desembestar aqui da frente, dá Porque ela vontade fala de... muito, mas fala só coisa boa, gente, coisa que você aproveita, então vale a pena que ela fale muito. Estava quietinha, sentadinha ali, e ouvi alguns nomes. E aí fica fácil para a gente perceber que o que muda a realidade de qualquer situação é quando você reconhece um nome, é quando você reconhece um ser humano por trás daquele nome. Aqui eu ouvi o vereador Jorge da Farmácia, ouvi o nome dele, ouvi o deputado Paulo Freire, e são pessoas, como todo o restante da mesa, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, juntos para poder mudar a realidade de muita gente. E aí, lá de Amparo, sai o vereador Ezequiel, a Raquel, a Karina, a Fabiana, e chamam a gente lá de Belo Horizonte. E aí, o autismo ganha um rosto. Eu sou Selma Sueli Silva, sou jornalista, relações públicas, descobri meu diagnóstico em novembro, eu achava que tinha vindo do pai dele, podia jurar que tinha vindo do pai dele, mas... Eu sou tão parecido com você que eu não tenho nem como falar que não foi você. Exatamente. E isso ajudou a descobrir só agora, porque até aqui eu fui mais mãe. E, desde que o Victor nasceu, eu percebi alguma coisa diferente. E me chamava a atenção, a gente deve ter familiares aqui, me chamava a atenção algo diferente do senso comum. Era a inteligência dele que me chamava a atenção, que num país como o nosso é muito valorizado. A gente tem que passar a olhar mais a pessoa, né? A inteligência é só um componente de um ser humano. Mas tudo demais confunde. E aí eu olhava esse menino, e eu não estou exagerando, quando eu levei aquela trouxinha para casa, né? O que eu vou fazer com isso? 47 centímetros, 2 quilos, 850 gramas. Eu falei assim, gente, o que é isso? E esse menino me olhava de um jeito, já no primeiro mês de vida, que eu falei com o pai dele assim, eu estou com medo desse menino. Tá diferente. A sobrancelhinha fazia assim, e eu fui observando, e vieram outras coisas. Uma sensibilidade ao barulho, porém... Ao toque, a etiqueta de roupa, por exemplo, coisas que eram muito desconfortáveis para mim, para além do que costuma ser para outras pessoas, porque não era uma característica, era algo que começava a me incomodar muito mesmo. Porém, embora eu tentasse, ele ficou 2 anos com a psicóloga, que falou assim, mãe, conforme de ter um menino inteligente, é só isso. E mesmo a inteligência, ela precisa ser uma inteligência funcional. Uma inteligência que no seu dia a dia você vai conseguir utilizá-la, porque eu podia ter uma inteligência que as pessoas julgavam, eu nunca me julguei tão inteligente, mas as pessoas julgavam uma inteligência enorme, mas de que adiantava se na minha vida diária isso me trazia mais sofrimento do que me era útil. Então, aos 11 anos veio o diagnóstico. E aí, eu já tinha procurado tanto que eu não vivia a fase do luto, porque aquilo... Posso aproximar um pouquinho o microfone? Aquilo tinha nome. O que eu ia fazer? A gente tinha que conhecer a regra do jogo. Eu estava jogando um jogo que eu não conhecia as regras. A partir daquele momento, eu conheci. Então, eu perguntei, qual que é o próximo passo? E aí, aos 11 anos, eu tive o diagnóstico. E aí, agora você se apresenta, meu filho. Eu já falei mais do que eu devia no começo, porque eu gosto de falar também. Não é só a minha mãe que gosta de falar, não. Eu também gosto. Mas, enfim, o meu diagnóstico ele veio aos 11 anos, mas desde muito cedo eu já percebi, e eu mesmo percebi isso, que eu tinha uma coisa de diferente. No começo, mesmo as crianças, você espera delas um grau de independência para a idade delas, e eu não tinha. Nas atividades de artes, por exemplo, eu não tinha coordenação motora para realizar as mesmas coisas que os colegas. Mas eu senti que a coisa começou a pesar mesmo, foi quando eu entrei no ensino fundamental aos 7 anos. E começou uma cobrança pela interação social, e eu tinha que interagir com meus colegas, e aquilo era muito difícil. Eu interpretava algumas coisas erradas, porque a comunicação, o déficit do autismo da comunicação, ele pode ser na fala, mas no meu caso não era a questão da fala. Eu falei na idade normal, digamos assim, mas eu tinha uma dificuldade de interpretação muito grande que dificultava a comunicação com os outros. Em casa,
eu segurava tanto essa angústia de não conseguir me comunicar bem na escola, que em casa eu comecei a ter algumas crises. Isso foi realmente difícil para mim. Eu sentia que a escola queria que eu dormisse dependente e acordasse independente, como se isso fosse possível, né, gente? A gente sabe que não é. É um processo, e para o autista o processo é diferente. Aí eu percebi que eu tenho uma deficiência, sim, mas não é uma deficiência visível. E isso, muitas vezes, fala assim, então esse menino não precisa de nada. Mas não, eu preciso de um suporte para conseguir ter condições de fazer as mesmas coisas que as outras pessoas. Então, vocês observem, eu tinha um filho que qualquer pessoa que olhasse falava assim, você está procurando chifre na cabeça de cavalo? Um menino bonito, um menino inteligente, um menino que conversa com todo mundo, porque a gente tem mania de tentar entender o cérebro. Os psicólogos presentes podem atestar isso. O cérebro humano, ele busca por entender as coisas através de padrão. Então, assim, se não é como eu, tem alguma coisa estranha, mas se é como eu, bonito, inteligente, vou e volto, não, esse menino não tem nada. A gente não debruça um olhar para o diferente. E quando a gente não... E diferentes somos todos nós. Quando a gente não preza essa pessoa que está à nossa frente, e o político sabe muito bem disso, né? O do executivo também sabe, quando a gente não preza essa pessoa que está à nossa frente, a gente não sabe da realidade. E quando a gente não sabe da realidade do outro, a gente também não vive a nossa realidade e a gente não transforma o mundo para um mundo melhor. E aí, passaram a cobrar desse menino que ele fosse normal como eles percebiam que ele era. E aí cobravam. E o que mãe vira? Mãe vira uma chata, querendo proteger esse menino numa redoma. Como assim? Ele tem que superar. Eu nem culpo os educadores, mas a educação também está mudando. O deputado tem o nome de um grande educador, Paulo Freire, e a gente sabe disso. A educação tem que mudar, está mudando. Por quê? Porque hoje, cada aluno dentro de sala de aula é um aluno único. E essa mãe que ia querendo mostrar para aquele professor que ele não tinha, gente, a obrigação de saber nada do meu filho. Mas escola só funciona quando é escola mais família. Eu não ia lá para proteger meu filho. Eu ia lá para falar para aquele educador que havia algumas especificidades. E esse menino, já com diagnóstico, ele só soube aos 13. Sim, eu até queria falar sobre isso. Como o meu diagnóstico foi aos 11 anos, mas o meu psiquiatra falou assim que, como síndrome é um conjunto de sintomas, ninguém vai apresentar todos os sintomas. E o autista tem cria padrões muito facilmente, eu podia acreditar que alguns sintomas que eu não tinha, e criar uma regra e pegar isso para mim também, o que não seria verdade. Eu entendo que em alguns casos possa acontecer, mas quando eu soube do meu diagnóstico aos 13 anos, foi libertador, porque eu era aquela peça que não se encaixava. Eu era aquela pessoa que era muito estranha, que tinha todos os rótulos do mundo. E o único rótulo que eu precisava para me entender, que era o diagnóstico, me era negado. Observem as famílias que muitos pais ficam pensando, eu devo falar do diagnóstico? Cada caso é um caso. Mas não pela preocupação de rótulo. Porque eu já era mimado, sem educação. Rótulos, eles já tinham os motes. Super protegido. Minha mãe nunca foi super protetora. Pelo contrário, minha mãe é rígida, bastante rígida, e ao mesmo tempo terna. Tá bem, mas eu né? nunca fui super protetora. E as pessoas têm essa tendência de rotular as pessoas. Isso realmente é complicado. Então, gente, olha só, nesse caminhar, o tanto de coisa que a gente está descobrindo. E aí também, mesmo dentro do espectro, ainda tinha uma coisa. Você pega o boi, porque ele é leve. Autismo mesmo é autismo severo. A leveza pode ser igual a não ter atraso cognitivo? Se for isso, pode ser. O Victor não tinha. Mas o Victor tinha crise. Ele batia a cabeça na parede, né? Pode contar? Pode, eu vou contar mais. Você também, quando era criança, fazia isso. Eu tinha que ter feito um combinado com ele, não tinha? Você não fez, então? Agora aguenta, né, mãe? Agora aguenta, mãe. Então, às vezes, entre mesmo as famílias, o autismo, gente, é muito sofrido. E
muito maravilhoso. A gente chama no nosso canal no YouTube de Fascinante Mundo do Autismo. Porque eu, uma vez, falei com o meu filho, filho, essa é a vida que a gente tem. Você não vai poder transferir, pegar emprestado. Então, vamos embora tentar dar um jeito de ser feliz com essa vida que a gente tem, porque senão vai ficar muito difícil. E eu, por criação, por princípio, não sei, eu não suporto lamentação. Lamentação, para mim, apaga boa sorte. Lamentação é amassar a barra e não sair do lugar. Então, eu posso até, por vezes, ficar muito triste, falar o autismo tem um lado sombrio e muito triste, mas eu não posso amassar aquele barro. Então, eu resolvi jogar luz para esse cara aqui. O que sempre me fez sair à frente é que eu olhava o meu filho. E ele, mais que todo médico e todo psicólogo, ele sempre me deu pistas do que podia ou não podia. Mas o autista severo também pode. Nós fomos a um congresso em Fortaleza que mudou a nossa vida. Lá eram só autistas palestrantes. Eu ainda não tinha meu diagnóstico. E aí nós conhecemos um. Conta dele, Victor. Pedro de Lucena, autista severo. O Pedro de Lucena, com 20 e poucos anos, um pouco mais velho do que eu. Eu tenho 20 anos. O Pedro, ele é um autista severo, ele só conversa pelo tablet. E ele tem estereotipias muito fortes, tipo assim, balançar assim, muito forte, que poderia, para uma pessoa que não tem o conhecimento do autismo, até ter medo dele. Então, ele tem pavor de copos d'água. Então, ele destrói todo copo de plástico, né? Ele destrói toda vez que ele vê. Aí, ele chega lá, o Pedro, e eu ia palestrar na mesma mesa que ele, pessoas autistas e seus talentos. Então, corri o risco de eu também desconstruir um pouco, porque, afinal, eu também sou autista, né, gente? Então, Ele pegou o copo do Victor, ainda bem que eu já tinha avisado o Victor, mas mesmo assim não adiantou, e jogou o copo do Victor longe. E o Victor, eu percebi pelo olhinho do Victor que o Victor também estava se desconstruindo. Aí ele escreveu no tablet, eu estou muito emocionado e muito feliz de estar aqui. E começou a falar da vida dele, e que ele passou a escrever poemas. Ele não fala, mas ele se comunica pelo tablet. Às vezes, o que a gente precisa, o que os autistas mais severos precisam, de um meio que facilite a comunicação dele. Ele escreve poemas maravilhosos. Ele é de Recife, né, Victor? Recife. Olha um poema dele. Esse menino não se comunica. Esse menino, se a gente encontrar dentro do ônibus... Não, ele se comunica, ele só não fala. Desculpa, verdade, verdade. Falei uma bobagem muito, que a linguagem é uma forma de comunicação. Aí é que está também o erro da gente, né? A gente tem que verificar como é que o nosso filho está comunicando com a gente. E ele, então, para se comunicar mais dessa maneira, ele usa o tablet. E aí ele fez o poema Desmotivo, que é uma intertextualidade em motivo de Cecília Meirelles. Olha o que tem dentro dessa cabecinha e desse coração. Eu me desmotivo sem motivo, vivo sempre perplexo, querendo sombra de um amigo onde eu possa descansar. Me sinto levado pelo vento de minha solidão e só mesmo lendo Lispector para refletir minha escuridão. Se me desmonto, não sei, não sei. Se me refaço, me desmonto de vez, até que me reencontro outra vez e me pergunto, demoras a vir? E quando chegas, logo vais embora? Fujo de mim mesmo todos os dias. Se sou alegre ou triste, distante ou próximo, afetuoso ou insensível, nem sei mesmo. Eu sei. Nem mesmo eu sei. Mas de tudo isso, e dentro disso tudo, existo. E uma coisa eu digo, sou autista e isso eu assumo. Então, quando a gente rotula, é só o menino da Selma que fala, né, autista leve, mas esse cara falou isso, esse cara escreveu isso. Se não tivesse tido dado a ele os mecanismos para ele conseguir desenvolver isso e mostrar toda essa riqueza que ele tem dentro dele. E aí entram os poderes legislativos e os poderes executivos, porque de uma coisa, o autismo ensinou muitas coisas para a gente, né, filho? Sim. Uma coisa importante é não julgar. Não julgar. Cena, supermercado, o menino se joga ao chão, bate as pernas, grita com a mãe, se a mãe chega perto, puxa o cabelo da mãe, e não tem viva alma que não passe por perto e diga, ela não dá limite, eu já ouvi, ele está sem educação, mas as crianças de hoje são impossíveis e dominam as mães. E aí alguém me perguntou uma vez, tá bom,
Mas isso também me toca. Eu não dou conta de ver um filho fazendo isso com a mãe. É normal que não dê mesmo. Ainda bem que a gente estranhe. O que fazer, então? Não julgar, não rotular. Eu tenho estrutura para chegar perto e falar, precisa de ajuda? Eu chego. Eu não tenho estrutura, aquela cena me incomoda? Eu saio, sem rotular e sem julgar. Tem jeito. Eu passei muito, foi uma das coisas que eu aprendi com a nossa vida, eu passei muito tempo sendo rotulada, passei muito tempo, eu e o meu filho, nos sentindo sozinhos. E uma coisa interessante, com o diagnóstico, eu também, em 2008, terminei o meu casamento. E o Victor chegou perto de mim e falou assim, mas, mamãe, com 11 anos, eu não quero que você se separe do papai. E eu falei assim, Victor, você viu que a gente acabou de ter uma discussão? Ele falou assim, vi. Eu falei assim, olha, eu amo seu pai, você tem dúvida? Ele, não. Seu pai me ama, você tem dúvida? Não. Pois eu não quero odiar seu pai. E se eu continuar discutindo assim com ele, eu vou odiar seu pai, porque é muito desgastante. E eu preciso estar bem, estar inteira, para uma série de empreitadas. Então, às vezes, filho, para a família ser unida, ela precisa se separar. E o cérebro do autista é lógico. Eu não precisei dizer mais nada para o meu filho. Ele entendeu. E ele construiu uma relação linda com o pai dele, da qual a gente se orgulha, né, filho? Sim, e duas coisas. Eu acho interessante você abordar isso, porque existem estudos hoje em dia que já mostram que a inteligência do autista ela pode ser uma inteligência diferente, mas não é que seja menor, mas que coisas que podem ser muito úteis para ele e para a sociedade. Ele tem uma capacidade com padrões, uma série de coisas que podem ser muito úteis. Para criar riqueza para o país. Essa foi uma coisa que sempre, tanto por minha mãe ser autista quanto por eu ser autista, ajudou muito na nossa relação essa questão da lógica. E com o meu pai foi uma construção muito interessante, porque você fala assim, coitado do Roberto, ele tem uma esposa e um filho autista. Eu digo assim, coitado da gente que teve que aguentar ele. Mas não porque ele é uma pessoa ruim, mas porque o jeito dele é... Por exemplo, muito você marca diferente. 1h da tarde, você vai vir aqui. Aí chega 4h. Aí você não tem hora de dormir. Almoço 7h da noite. Isso desconstrói o autista e para a gente é muito difícil lidar com isso. E às vezes, para a gente comunicar isso, expressar isso, a gente não consegue criar a estratégia para explicar isso de uma maneira tranquila. Então, às vezes, a gente tem uma crise que também é uma forma de a gente tentar se comunicar que alguma coisa não está legal aí. Hoje em dia, eu e meu pai somos muito mais próximos, a gente não mora junto, mas eu sempre estou conversando com ele. E foi uma construção mesmo. Tanto que a minha mãe é super amiga da esposa do meu pai. Somos uma grande família. Meu pai, minha mãe, minha avó, mãe da minha mãe, a esposa dele, nós passamos natais juntos, e feriados, e coisas juntos. Porque a gente realmente se gosta muito. E eu fico pensando que o que faz diferença mesmo é o ser humano. Porque eu já fiz vários tratamentos, enfim, desde que eu soube do meu diagnóstico. O que fez a diferença? Quais são os melhores profissionais que estavam comigo? Às vezes não era nem o que entendia profundamente de autismo, mas era aquele que se interessava em entender e pesquisar sobre o assunto, mas que queria olhar para o ser humano Victor, que é uma pessoa que tem o autismo como uma identidade, talvez que façam que explique várias características dele, mas que é o Victor, é diferente da Selma, que é uma outra autista, ou de outro autista que possa ter. Esse fascinante mundo do autismo, ele nos traz descobertas a cada dia. Então, quando eu tive o diagnóstico do Victor, falaram assim comigo, o seu filho não tem empatia. Eu, hã? Ele não tem emoção? Não, ele tem emoção, ele não tem empatia. Que horror. Eu falei assim, mas se ele tem emoção, ele tem empatia. E aí eu fui descobrindo, por isso até que o meu diagnóstico eu não atentei para que eu pudesse ser, porque eu tenho hiperempatia. Hiperempatia mesmo. Se alguém me conta um acidente de carro, dependendo da situação, eu desmaio. Já aconteceu várias vezes. E eu falo com a pessoa, escuta, eu estou passando mal, às vezes a pessoa não acredita e pumba, né? Isso aconteceu num clube, desmaiei. E aí o Victor também tem, só que o Victor... ele chegou certa vez na minha casa, no meu quarto, eu estava muito triste. Eu falei, o que foi, mamãe? Eu falei assim, o vizinho suicidou e morreu. Ele falou, suicida morre.
Porque, às vezes, a gente não consegue demonstrar, não consegue entender na lógica porque aquilo é triste. Aí ela me falou, não, mas peraí, mas o vizinho tinha uma esposa, tinha filhos pequenos, aí eu pensei, nossa, é muito triste. Aí eu sofri para mais, até eu sofri, nossa, aquilo acabou com o meu dia. Então, vocês podem lidar com um autista que, pela maneira de ele tratar, se ele estiver passando por algum estresse ou por alguma coisa que ele não consiga verbalizar, ele tem algumas reações inapropriadas, e a gente tem raiva deles. E muitas vezes a gente tem, não é que a gente não tenha a emoção, é que a gente tem a emoção tão exacerbada que a gente não consegue decodificar, entender aquilo, e até para se proteger, ou por não conseguir traduzir aquilo num sentimento, comunica parecendo que é o contrário, né? Que a gente não está nem aí, que não tem emoção. Mas, na realidade, é uma forma de se proteger daquilo, porque é muito forte. O Victor, bem pequenininho mesmo, ele aprendeu que assassino era uma coisa muito terrível. E aí, quando ele brigou comigo, ele falou assim, sua assassina. Então, Só eles que eu não buscam... tinha a maldade de saber por que isso... Para mim, eu queria saber o impacto. Quando eu falo que a minha mãe é uma assassina, tem um impacto muito forte. Mas eu não entendia por que assassino era uma coisa ruim. E tinha que me ser logicamente explicado para mim por que isso era ruim, senão eu não entendia. Mas aí o vizinho ouve e fala assim, o que está rolando na casa daquela pessoa, né? Porque criança não mente, né? Estranho aquele menino ter essa fala, né? Gente, não é fácil mãe de autista, não. A gente, pai, irmão... Filho também não é fácil, não. Filho também não é fácil, não. A gente é julgado o tempo todo. E aí, eu volto de novo numa coisa que toda hora que eu vou falar, eu dou uma desviada. Autista pobre é muito ruim. É muito ruim. Hoje, no nosso canal no YouTube, a gente tem um grupo no WhatsApp de famílias do Brasil todo. E eu pensava, né, não sei se por preconceito até, mas talvez o Norte e Nordeste tem muita dificuldade lá. Interior de Rio de Janeiro tem muita dificuldade, interior de São Paulo tem muita dificuldade, não tem acesso do jeito que deveria ser nessa equipe multifuncional, os profissionais muitas vezes não são capacitados, e leis têm várias leis, mas nem sempre existir a lei implica na efetividade dessa lei. Então, a gente precisa ter um ser humano, né? Um ser humano por trás da lei para entender aquela lei, a necessidade daquela lei. No executivo, a gente precisa ter um ser humano sentado, né, na cadeira para entender aquela realidade. E eu não sou das mais pobres, realmente não sou. E não é todo tratamento que eu posso dar para o meu filho. O meu filho, ele é esse cara que me põe no bolso. Aliás, eu falei com o meu psicólogo, quando eu não sabia do diagnóstico, eu vim aqui tentar educar meu filho, porque eu sei que eu não sou burro e ele está me pondo no bolso. Tem alguma coisa errada. Mas, aí eu tive que escolher. Tem um diagnóstico? O que a gente pensa? Olha, eu preciso, então, do médico. Ou vai ser o neuropediatra, ou vai ser o psiquiatra. Eu preciso do psicólogo. Mas, na verdade... eu descobri que faz muita falta também terapeuta ocupacional. A gente costuma ter os autistas, transtorno sensório-motor, que eu fui ouvir uma palestra, fizemos parte de um grupo de palestra e ouvi de uma fisioterapeuta, e foi a única que eu não consegui tirar foto porque eu estava aos prantos. Sabe aquela ponte assim, ó, toda molenga? Eu só consigo passar de 4. Eu não tenho equilíbrio. Eu não fui trabalhada nisso. E o meu filho... às vezes fala assim, nossa, mas essa mãe é protetora, ele não consegue cortar a carne direito. Não é. Ele não, isso é por terapia. Amarrar o cadarço do tênis, por exemplo. Solta com ele que ele vai conseguindo. São coisas não que é assim. Se você não tem o acesso a isso desde cedo, e eu não tive a terapia ocupacional, acaba te limitando muito no futuro. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu consigo escrever livros, gravar para o meu canal e a faculdade, dar palestra. Nossa, Victor, você faz muita coisa. Mas eu não consigo cortar direito a carne, eu não consigo amarrar o cadastro, e no dia disso acaba me limitando. Pois é. Percebam as sutilezas desse universo. O Victor, durante o Fundamental 1, 2 e Ensino Médio, não teve mediadora, infelizmente, né? Porque quando a gente é pioneiro, né, o Victor está com 20 anos, eu nem... Não vou contar, pode ficar tranquilo. Outro que dia teve uma você palestra, eu soltei sem querer, mas dessa vez eu estou mais preparado. Já me pegou nisso várias vezes. Por favor, Victor. E quando era pequenininho, dava identidade. E, às vezes, perguntava, a pessoa chegava em casa e falava assim, quantas vezes você faz sexo por semana?
Era assim, o autista ele não tem freio social. E, quando cresce, esse freio costuma mudar, mas continua. Bom, mas na faculdade o Victor pediu: mamãe, eu quero mediadora na faculdade. Os professores são muito engraçados. Eles vão, voltam, eles falam, desfalam, e eu estou ficando São muito confusa. contraditórios. Aí o Victor tem uma mediadora hoje, que é uma intérprete, é uma tradutora daquele universo. Ela não faz nada para mim, entendeu? As pessoas pensam, a mediadora é uma pessoa que faz para o outro. Claro que não. Não é no nível pedagógico. Não. Ela é uma tradutora, é como se todo mundo falasse inglês e eu falasse português. Então, ela vai traduzir para mim o que eles estão falando, para eu entender. Entendendo, eu posso eu mesmo ter condições de fazer as mesmas coisas que os outros. A gente precisa desse suporte. Agora, percebam a sutileza. O Victor me chega numa sexta-feira e me fala: mamãe, o campus é imenso, UniBH. A partir de segunda, a mediadora não vai me buscar no portão. Já tinha uns 2 meses que o Victor estava no campus. Aí eu pensei, senso comum. O que elas pensam? Um cara de 19, 20 anos, depois de 2 meses andando dentro da faculdade, da universidade, ele já sabe achar a sala sozinho. Ok. Olha o tanto de coisa ruim. Sexta-feira para segunda-feira não é antecipado, é em cima da hora, é mudar a regra em cima da hora. Desorganiza. Eu fiquei com esse menino desorganizado sábado e domingo. Como não tinha uma solução, na segunda eu fui com ele para a faculdade. Ficamos os 2 perdidos. Porque o autista não é igual a burro, não. Se tiver sinalização, a gente consegue. Mas a gente não tem noção espacial e não tem noção de tempo. Então, a gente se perde. Se não está sinalizado, a gente se perde. Mas conseguimos chegar na sala, gastamos meia hora. Não é justo esse menino levantar meia hora mais cedo para tentar achar dentro da faculdade. Porque o esforço para fazer coisas simples e decodificar o mundo é tão grande que chega no final do dia a gente está exausto. O meu psiquiatra falava que a gente fica 2 vezes mais exausto que uma pessoa típica. Então, como é que eu vou ter um desempenho bacana na faculdade se eu tenho todo esse sofrimento desnecessário? Então, percebam, existe a lei. A lei, ela convida a abrir a porta. Mas a lei abre a porta, o afeto permite entrar, mas é o amor que faz permanecer, porque eu acho que o que faz a diferença mesmo é o ser humano. Não tem outro caminho senão o ser humano, senão um evento como esse, que a gente está aqui juntos por um mesmo objetivo, por essa causa que é muito importante. Eu trabalhei durante 15 anos numa rádio muito conhecida em Minas Gerais. Aliás, às vezes até no Brasil, porque ela sempre cobre todas as Copas, na Rádio Itatiaia. E, por questões políticas, olha, existe isso, sabia? Olha, como o autismo, para ser deficiência, gente, por exemplo, se eu falo assim, dirigir em estrada para mim é difícil. Mas toda mulher é assim. Também vem mais um senso comum. Mas é preciso, para ser autista, ter perda evidente. Então, eu era produtora e fazia parte de uma mesa de debate, num quadro de um programa diário e pela manhã. E aí o comunicador estava muito chateado, porque agora eu entendo, pelo meu cérebro autista, se o político fez bem, palma. Se o político não fez, eu falo. Por que eu falo? Gente, se a gente não falar, o político não vai saber. Aliás, eu fui assessora também do INSS muitos anos. O poder é solitário. O político, ele tem que ter um staff bacana para chegar para ele as coisas, porque ele não vê quando ele está lá. Então, esse comunicador não queria que eu falasse e pediu para eu não falar. E eu não dei conta, porque nem deixar de citar eu não ia dar conta, porque eu tinha um compromisso com os meus ouvintes. E perdi esse emprego. Mas tudo na vida tem um porquê, e tem um mais, mas também tem um porquê. Eu pude debruçar um olhar mais cuidadoso com o Victor. Depois disso, o Victor escreveu 2 livros. Esse cara que eu ouvi falando assim, olha, mãe, faz um quartinho na sua casa que esse menino vai ser dependente o resto da vida. Aí ele me deu... Eu queria livrar... Ele sabe disso. Eu queria livrar dele, a bem da verdade, porque eu tinha acabado de perder emprego, estava lá toda apavorada, e ele ficava na minha cola. Aí eu falei, Victor, você escreve? Vai escrever, menino. 2 dias depois, ele me chega lá com o material no pendrive, eu olhei, ele já escrevia para um blog, Tudo Bem Ser Diferente. Como jornalista, eu peguei e falei, uau, isso é bom. E aí, eu tendo mais tempo, o Victor publicou o primeiro trabalho dele.
Só que a ansiedade no autista é uma coisa de louco. Muitas vezes responsáveis são comorbidades que são responsáveis pelaquela autoagressão. Muitas coisas que a gente pensa, poxa, o lado ruim do autismo, na realidade, o autismo está mais dentro da neurodiversidade. O cérebro funciona diferente. Mas Essas coisas são as comorbidades. Na verdade, o autismo em si é uma maneira diferente de processar as informações. Ele tem comorbidades que podem trazer muito sofrimento, algumas doenças que acompanham o quadro. Mas o sofrimento maior, além dessas comorbidades, é a interação da pessoa com o mundo. Essa comunicação que não funciona por algum motivo e que acaba gerando um sofrimento e uma angústia muito forte. Daí vem as crises, daí vem tanta coisa. E uma coisa que eu acho importante observar é que as pessoas são muito condescendentes com criança. Criança autista, mas é porque ela é autista? Não, é porque ela é criança. Então, quando essa criança autista cresce, e as crianças autistas todas vão crescer, Ainda bem, né? Aí, a sociedade passa a ser mais condescendente com a deficiência visível, que você percebe claramente que a pessoa tem aquela deficiência, do que com uma pessoa como eu ou como a minha mãe, por exemplo. Porque, pensa bem, a questão de passar a vida toda sem um diagnóstico é muito pesada. Se a gente luta tanto pela intervenção precoce, imagina uma pessoa que chega na fase adulta sem o diagnóstico. E isso tudo... E aí fala assim, mas ela deu conta, então? Pode até ter dado conta de ter sido uma pessoa bem-sucedida e ter sido feliz da maneira dela. Mas e como ela deu conta e o tanto de sofrimentos desnecessários que ela teve? Minha mãe é uma pessoa que dá conta de fazer coisas grandiosas, mas não dá conta de ir sozinha para fazer uma compra. Ela já perdeu vacina, já perdeu seguro-desemprego, porque não dava conta de sair de casa para fazer isso. Isso, realmente, são coisas que poderiam ter sido evitadas se ela tivesse o diagnóstico. Até agora, por exemplo, comigo, até o meu tratamento eu sinto que está sendo melhor feito agora que eu sei que a minha mãe é autista, porque eu sei o que é do meu autismo e o que é do dela. E também a gente sabe quando a minha mãe evita alguns conflitos com pessoas na rua ou com a minha avó. Enfim, então, eu acho que as pessoas que têm que ter um cuidado para a gente não pensar assim que autismo é só em criança. Porque os autistas vão crescer, vão virar aqueles adultos que as pessoas podem achar que são chatos ou esquisitos ou grossos. E no caso da mulher autista, isso ainda é mais forte, porque o autismo da mulher é muito subdiagnosticado por uma série de questões. Os testes para se identificar o autismo sempre foram pensados em critérios masculinos. E a mulher tem uma facilidade maior de mascarar os sintomas. Mas aí eu te pergunto, mamãe, mascarar os sintomas significam que eles não existam? Não. O autismo no masculino é diferente no autismo no feminino. Por isso que existem mais meninos e homens diagnosticados. No feminino, eu não podia imaginar que eu fosse. Eu achava realmente que era do pai dele, que eu tinha fenótipo, mas que eu não era. Mas o que acontece? Aí eu fui, quando eu me percebi dentro do autismo, eu fui me lembrando, a minha vida passou como um filme. Desde criança, quando eu agia de determinada maneira, não dava um resultado que eu queria, ou que a minha mãe não aprovava, eu observava quem fazia certo e imitava. Aí eu pensei assim, mas será que eu sou uma fraude? Não. Isso vem meio que intuitivo para a pessoa não autista. Mas, para o autista, ele aprende na observação mesmo. É nessa inferência, ele vai observando, isso aqui tem lógica, isso aqui não tem. Só que, quando eu comecei a trabalhar, aos 17 anos, eu sofria muito, porque eu conversava com esse meu amigo e falava assim, nossa, eu acho que ele não gostou muito de mim. Aí, e conversava com outro e falava assim, eu acho que aquele não gostou. Nossa, então eu falei mal desse para esse. Oh, gente, não é assim. Minha vida era uma confusão. E aí vem o hiperfoco. Eu lia aqueles livros que todo mundo falava assim, mas essa menina é tão inteligente, ela está lendo um livro de romance, mas é porque o meu cérebro não precisava pensar nessa hora, e era onde que eu desafogava esse excesso de informações. Eu tive que bolar estratégias a minha vida toda para conviver no social, e dar uma exaustão que só quem passou por isso é que sabe, assim, de ficar arrasada. Eu gosto de gente, mas
interagir com gente me causa muito cansaço, mas eu não abro mão, porque eu sou uma pessoa melhor, porque eu gosto do meu filho, olhei ele de maneira diferente, porque eu, ao invés de apontar o dedo para o meu ex-marido, tentei entender como é que ele era, a minha mãe, e assim eu vou fazendo. Só que isso exige muito de mim. Mas eu prefiro morrer cansada, então. Eu também, eu sou como ela nesse ponto. Eu não sei muito de tempo, né, gente? Que a gente não tem. Está dentro do tempo, que é que a gente já amarra, porque com a gente tem coisas que a gente pode compartilhar, mas eu só queria ter uma localização do tempo. 10 minutos? Ok. Então, o que eu queria convidar quem não é autista, quem não conhece autista, e queria já parabenizar o pessoal do Legislativo e do Executivo. É através da sensibilidade de vocês, de ver para além do que está todo mundo vendo, é que o mundo muda. O que eu queria falar com as mães? Não basta ter a lei. A lei não é porrete para a gente dar na testa de educador nenhum. A gente quer ter uma escola que acolha o nosso filho. Então, esse evento aqui de Campinas é de se tirar o chapéu, porque mais informação, menos preconceito. A gente vai demonstrando que nós somos pessoas super diferentes, por isso adoráveis, mas todas iguais, num paradoxo. E é uma questão admirável que, num evento como esse, se dê voz aos próprios autistas, porque não tem como você entender o autismo se você entender as pessoas autistas, e elas vão te dar, a gente, né, vamos te dar muitas respostas. Então, eu fico, realmente, quando eu vejo um evento que as pessoas convidam autistas, convidam a gente, o Nicolas, enfim, isso é maravilhoso, porque, através dessas pessoas autistas, a ciência é muito importante, são coisas complementares, as experiências que a gente tem no nosso dia a dia e a questão da ciência juntas podem ajudar a entender melhor essa realidade. Então, não desistam dos seus filhos. Está sendo provado, tem um estudo na UFMG muito claro disso. A inteligência ela existe em diversos níveis, e, às vezes, o que não se assemelha à nossa inteligência, a gente acha, inclusive, que é um retardo, e já está sendo provado que não necessariamente. Uma autista que se comunicou pela primeira vez aos 11 anos pelo tablet, ela não sabia dizer onde que era a dor, e ela chegou lá e falou assim, dói. Ela tinha inteligência, e todo mundo falou assim, ela não tem condição de aprender nada, e ela estava aprendendo tudo. Então, olhem o ser humano com esse respeito de pensar, o que eu posso entender dele que ele não está entendendo? Aí eu tenho o deputado fazendo a lei, o vereador fazendo a lei, o executivo cuidando de executar essa lei, a escola cuidando de educar, a sociedade cuidando de não apontar, e com o olhar, olha, gente, todo mundo erra. Todo mundo vai ter aquele dia que fala assim, nossa, pisei na bola. Respira fundo, se perdoa e começa de novo. A gente só não pode continuar com esse discurso de intolerância que a gente tem. A gente só não pode polarizar um Brasil tão lindo, que é lindo exatamente porque o Nordeste tem as características dele, São Paulo tem a característica dele, Minas tem a característica dela, cada lugar tem as suas características, e junto a gente forma um país maravilhoso. Então, não existe... Se não concorda com a opinião, se é de outro partido, não concorda com a opinião, respeita, porque aquele cara te faz ou reforçar as coisas que você acredita, ou repensar aquelas que você tem que repensar. Então, assim, o autismo está aí para dizer, existe gente diferente que quer ser ouvida, que tem como render para a economia, não precisa ficar só nos benefícios assistenciais, pode render. O Victor hoje produz livros, então a gente já recebe disso, já produz novos livros. Se algum lugar que a gente vai e paga cachê, ótimo, a gente reinveste. Se não paga, a gente vai também. A gente vai também, óbvio. Porque a gente quer mais, é que todo lugar faça isso que Campinas fez. Amparo está fazendo alguma coisa bacana? Traz para cá, que a gente quer fazer também. E deram banho. Fiquei sabendo que o show foi de arrepiar. Vocês estão aqui hoje. Tem noção que hoje é sexta-feira? Tem noção de quantos lugares vocês poderiam estar? Vocês vieram conhecer a mim, ouvir todos vocês, vieram conhecer o Victor. Isso, para a gente, não tem preço, não tem, filho? Não, isso é realmente maravilhoso, porque com mais informação a gente pode ter menos preconceito, e é muito bom que os diferentes setores da sociedade se unam para construir uma questão mais efetiva disso. Então, eu fico realmente muito grato de participar de um evento como esse e saber
que temos aqui pessoas unidas por essa causa, que é muito maior do que eu ou a minha mãe. Enfim, Muito maior. É uma causa que pode transformar a vida de várias pessoas, e quando essas pessoas tiverem a sua vida transformada, elas vão poder contribuir melhor para o Brasil e transformar também o Brasil, sabe? Isso é incrível, muito mesmo. Se vocês quiserem saber mais desse fascinante mundo do autismo, a gente tem o canal no YouTube, é só digitar lá Mundo Asperger, e no Facebook Mundo Asperger by Victor Mendonça, e no nosso canal tem o WhatsApp, porque eu peguei tendinite, porque eu não quero deixar nenhuma família sem resposta. Às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu respondo todo mundo. Todo mundo que chama a gente vai. E o Victor é universitário, e abril é mês de prova. E ele dá conta de tudo, tem que dar conta de tudo. Por quê? Porque tem muita gente que precisa da nossa ação para ter uma transformação maior. E a gente não tem medo de improviso, não. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, a gente está aqui à disposição. Muito obrigada. Muito obrigada. Alguma pergunta? Vitor Selma, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Célia Leão, eu sou aqui de Campinas, sou assessora do pastor Paulo, assessora do deputado Roberto Alves, sou assessora do vereador Jorge da Farmácia, sou assessora dessa gama de grandes homens aqui e mulheres que fazem a diferença. Eu, muito rápido, quero só dizer para vocês que eu estou nessa causa por livre e espontânea pressão há exatos 43 anos, vai fazer, 42 para 43. Digo por espontânea pressão porque a gente não escolhe participar do grupo das pessoas com deficiência. Ou a gente nasce, ou a gente fica, e eu fiquei. E estou bem, obrigada, está tudo em ordem. É uma causa que a gente luta há muitos anos, há 4 décadas. Eu sou de antes do Ano Internacional das Pessoas com Deficiência, em 81, mas eu quero fazer uma confissão ao Roberto Alves, ao pastor Paulo, que é deputado, mas a gente chama como pastor, ao Jorge da Farmácia, a todos, a cada vereador que está aqui, ao público, a minha Eliana, que é a nossa secretária, que bom que ela é negra, eu fico feliz da vida que ela é mulher, porque essas coisas diferentes que fazem a gente lutar cada vez mais. Mas, assim, de tudo que eu já andei sem andar, de tudo que eu já rodei com as 4 rodas, já gastei muito dinheiro com pneu, de tudo que eu já vi na vida nesses 40 anos, de tudo que eu já fiz ou deixei de fazer, inclusive, eu nunca vi nada, nem de longe, parecido com o que eu vi aqui hoje. Da tua parte e da parte do... Nada, nem de longe. Anos-luz, não vi. Pode aplaudir a Selma, pode aplaudir o Vitor, porque isso é uma coisa assim, profundamente, no bom sentido, chocante para o resto da vida. Eu lamento que vocês não tenham falado para o Jornal da Globo de hoje à noite, para o Jornal de todas as televisões, eu lamento que vocês não tenham falado para o Fantástico de domingo, para aquele outro programa que passa na Record no domingo à noite também, acho que é Record, porque essas coisas tem que o mundo ouvir. O mundo ouvir. Eu vou falar aí daqui a pouco, o pastor Paulo teve o carinho com o deputado Roberto Alves de me convidar para falar, junto com a Ana Perugini. Então, eu vou deixar para falar em cima mais uns 3, 4 minutinhos, bem rápido. Mas, assim, eu tinha que dar esse testemunho como ouvinte, não como deputada, como mãe que eu sou, né? Como cidadã, aliás, como gente. Eu queria falar daqui de baixo, depois eu falo lá de cima com a capinha de deputada. Mas para dizer que vocês são exata... É assim, palavras convencem, o exemplo arrasta. Vocês são verdadeiramente o exemplo de uma mãe e filho, entendeu? Que podia ser namorado, amante, podia ser o que fosse, mas uma mãe e filho que mostra que a vida vale a pena em qualquer circunstância, em qualquer sentido. Então, eu tinha tanta coisa para perguntar que eu vou ter que mudar na casa de vocês para perguntar tudo que eu queria. Passar um mês lá perguntando, vendo. A gente recebe. Nossa, eu tenho certeza disso. Então, eu só vou perguntar na curiosidade que faculdade que o Vitor faz, né? Que eu acho que se ele falou, eu não ouvi, acho que ele não falou. Qual curso?
Eu faço jornalismo, que, aliás, é um curso da área da comunicação, que é justamente o maior gargalo para um autista. Eu acho maravilhoso para mim, porque eu consigo aprender como funciona a comunicação de uma maneira lógica. Já que eu não tenho isso intuitivo, eu vou aprendendo de maneira lógica. E eu gosto muito, eu amo. Vai ser contratado pelas grandes emissoras quando for jornalista. Amém. Então, tá bom, gente. Muito obrigada. Era só apenas para dizer que vocês são fantásticos e mostraram na prática que a vida é de Deus e vale a pena. Uma salva de palmas para vocês. Mais algum questionamento? Tá. Boa tarde, meu nome é Elisângela, conhecida como professora Lica. Quero agradecer principalmente ao professor Alberto Jorge da Farmácia por essa palestra maravilhosa, por essa semana que vocês proporcionaram. Eu não pude estar em todas, porque, além de agora mãe de um autista, né, eu tenho 7 filhos, então Uau. todos precisam de mim. Uau. E eu só queria falar aqui de uma notícia tem aqui de 2013, que uma proposta que Campinas teria um centro de referencial da América Latina para cuidador de autista, né, que vocês resgatassem essa ideia, né? E a Selma, né, Isso. falando, eu acho que eu também sou autista, eu preciso procurar, porque você falando, eu pude me identificar em várias coisas, e quando meu filho veio para mim, eu ficava desesperada porque ele não falava. Eu tenho outros 3 filhos homens, só que eles foram adotados, porém já com idade que já falava. Então, do meu filho mais velha ao Joshua, 16 anos de diferença. Nossa. Então, eu achava que era por ser menino, né, e tal. E quando eu descobri, eu postei um texto, estou compartilhando aqui com vocês, é bem curtinho, tá? Não vou tomar muito tempo. Agora, diagnóstico concluído. CID F480.0, autismo infantil. Sim, foi assim que Deus o mandou para mim. O que posso dizer? Se sofro? Sim. Fico triste? Sim. Mas não posso dizer que me sinto sempre assim. Mas, definitivamente, esse não é o sentimento mais marcante da minha relação com o diagnóstico do meu filho. Difícil de aceitar? Sim. Mas não me impede de amar e querer saber muito mais. Insegurança? Sim, mas insegurança por não ter certeza do que o autista significa e que limitações isso irá impor, quais dificuldades essa luta trará. Mas impossível não amar. Como meu filho me ensina e como eu aprendo com ele. Ele é tranquilo, mas também é muito ousado, não tem medo do perigo. Claro que vivo cansada. Uma pesquisa recente mostrou que mãe de criança autista experimentam um estresse equivalente a de um soldado em combate. Sou mãe de um lindo menino autista, dona de amor incondicional, com a missão de lutar pela recuperação dele sem medir esforços. Vou alcançar meu objetivo e quero olhar para trás e poder dizer às pessoas que não foi nada em vão, que o amor existe e que valeu a pena cada minuto de luta. Quero que meus amigos saibam, não era o que eu queria, mas foi assim que Deus o trouxe a mim. Não fiquem me dizendo, seu filho nem parece autista. Isso me magoa muito. E não compare meu filho com o seu, porque eu também fico muito triste. O autismo não se cura, se compreende. Uma mãe de verdade entende o que o seu filho não disse. O autismo não é parte desse mundo. É parte deste mundo, e não um mundo à parte. Ser pai ou mãe de uma pessoa com autismo nem sempre é fácil, mas eu não trocaria meu filho por isso. Eu não quero que fiquem com pena de nós, mas que nos compreendam e quem estiver no meu convívio escute e aceite minhas orientações. Para a medicina dos homens, o autismo não tem cura, mas as terapias ajudam muito. E é claro que nunca vou abrir mão da Bíblia, que Jesus garante fazer o impossível, inclusive curar meu filho de qualquer condição. É Ele que nos cura e nos sara. Vou lutar até o último suspiro, buscando melhor qualidade de vida para o meu filho. Meu filho ainda não fala, mas se você pensa que ele não tem voz, é porque não conhece a força do grito que uma mãe de autista é capaz de fazer. Te amo.
Neste momento, Só um minutinho. O filho da gente é tudo que a gente determina que ele seja. E ele olha o brilho do nosso olho e diz, ela acredita em mim. Aí ele passa a acreditar bem mais. E eu amo hoje Victor Mendonça para além de ele ser meu filho. Aí eu chamo também para além de ser minha mãe. Você é minha amiga. Claro que ela tem a figura, ela tem a autoridade de mãe, isso é real. Mas ela tem também o companheirismo, o bom humor, a amizade, a questão profissional. Ah, é maravilhosa, gente. Definitivamente uma palavra, maravilhosa. neste momento, teremos a entrega de certificados da Elecamp, que serão entregues pelos vereadores Jorge da Farmácia e professor Alberto. Pedimos aos palestrantes